Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para começarmos o Evangelho nesta terça-feira, em nome do Centro Espírita Capitão Vendramini, Arca de Noé. Antes de começarmos, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a equipe do Bezerra de Menezes, os trabalhadores de luz, e vamos pedir que nos ilumine nessa noite de oração, nessa noite de aprendizado. O nosso Evangelho hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, no item 15, com o título Fora da Caridade não há salvação. O nosso item é o número 2, que tem a parábola do bom samaritano. Começa assim: E eis que se levantou um doutor da lei e lhe disse para o tentar: Mestre, que hei de eu fazer para entrar na posse da vida eterna? Disse-lhe então Jesus: Que é que está escrito na lei? Como lês tu? Ele respondendo disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de todas as tuas forças. E Jesus lhe disse: Respondeste bem, faze isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E Jesus, prosseguindo no mesmo discurso, disse: Um homem baixava de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos dos ladrões, que logo despojaram do que levavam. E depois de o terem maltratado com muitas feridas, se retiraram, deixando-o meio morto. Aconteceu, pois, que passava pelo mesmo caminho um sacerdote, e quando viu, passou de largo. E assim mesmo um levita, chegando perto daquele lugar e vendo, passou também de largo. Mas um samaritano, que ia a seu caminho, chegou perto dele, e quando viu, se moveu a compaixão. E chegando-se, lhe atatou as feridas, lançando nelas azeite e vinho. E pondo-o sobre a sua cavalgadura, o levou a uma estalagem e teve cuidado dele. E ao outro dia, tirou 2 denários e deu-os ao estalajadeiro. E lhe disse: Tem-me cuidado dele, e quando gastares mais, eu te satisfarei quando voltar. Qual desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu logo o outro: Aquele que usou com altar de misericórdia. Então lhe disse Jesus: Pois vai e faz tu mesmo. Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. Então, nós anotamos umas coisas dessa parábola para a gente comentar. Naquela época, o samaritano era visto como um herético, que significa o que não é considerado religioso. O levita exercia uma atividade ligada ao culto de adoração a Deus. Então, olha aí, né? Já começa por aí, né? E o sacerdote também, né? O que aclamava Deus, que falava sobre Deus e passaram reto, né? E aquele que não era considerado religioso parou e prestou socorro. E o que o Jesus quer nos dizer com essa parábola? É que a única prática que nos leva para a felicidade é a caridade. Então Jesus nos pede amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Então nós temos que fazer a caridade. E a doutrina espírita também também fala, né, que fora da caridade não há salvação. Percebendo a grandeza dessa conclusão, não nos resta mais nada além do que correr atrás desses tesouros, dessa pérola valiosa que é a caridade. Trabalhar para Jesus, fazer o bem ao próximo. Estaremos trabalhando para nós mesmos, para o nosso bem-estar, para que tenhamos uma vida mais tranquila, estaremos buscando a nossa felicidade. A parábola do bom samaritano apresenta preciosas orientações quanto à prática da caridade sincera. A primeira virtude apresentada pelo samaritano é a compaixão. O que é a compaixão? A compaixão é a gente se colocar no lugar do outro, a gente sentir, pelo menos tentar sentir aquilo que o outro está sentindo, né? Perceber como o outro sofre, diferente de pena
dó. A compaixão ultrapassa todos os preconceitos, pois permite ver o próximo como digno de amor. Então aquele samaritano, ele parou, olhou, ele viu que uma pessoa estava precisando da sua ajuda. E ele teve amor por aquela pessoa, porque ele deixou de fazer aquilo que ele estava fazendo, atrasou a sua viagem, que ele estava viajando a trabalho, e parou para cuidar do outro. O samaritano interrompeu sua viagem e dedica-se ao ferido, cuidando de suas feridas com óleo e vinho. E logo em seguida abre mão do conforto da sua viagem para carregar o ferido até um estaleiro que ele considerava um local seguro. Então, além dele parar, ele cuida e ele leva a pessoa, porque ele vê que a pessoa não está em condições de, se ele deixar ela aí, ela pode até morrer. Ele cuida das feridas e leva a pessoa para um estaleiro, onde ele vai se sentir seguro. Chegando ao estaleiro, ele cuida mais um pouco e depois deixa ele lá e segue viagem. A segunda virtude do samaritano é a coragem, porque ele teve que parar. Ele nem sabia se os ladrões ainda estavam por perto, que poderia assaltá-lo também, mas ele se arriscou e teve a coragem, porque para a gente fazer a caridade, a gente precisa ter coragem. A gente tem que abrir, às vezes, mão um pouquinho do nosso conforto, abrir mão do nosso egoísmo para seguir em frente. E ele se arriscou em região deserta, próximo a um homem desconhecido. Ele não conhecia aquele homem que acabara de ser assaltado. Então ele foi muito misericordioso, né? Porque ele teve a coragem de parar e de se arriscar, porque era uma região muito perigosa. A terceira virtude é a preocupação com o conforto e a segurança do ferido, porque além dele abrir mão do conforto dele na viagem, que é colocar uma pessoa na sua garupa e seguir até o estaleiro, ele ainda deixou ele lá no estaleiro, cuidou mais um pouco dele. No outro dia, a hora que ele foi sair, seguir viagem, porque ele estava trabalhando, ele precisava seguir viagem, ele pediu ao dono do estaleiro para cuidar, deixou um dinheiro com ele, pediu para cuidar do ferido, e a hora que ele voltasse, se ele tivesse tido um gasto a mais, ele o reembolsaria. Então ele abriu mão do conforto, abriu mão do egoísmo, teve coragem, teve compaixão e misericórdia. E ele não ajudou por obrigação, pois deixou dinheiro e pediu para o dono da estalagem cuidar do homem ferido. Então, além dele, ele não fez por obrigação, ele fez com misericórdia, com dedicação. Então, ele teve vontade também, porque para se ajudar uma pessoa, além da gente ter coragem, a gente tem que ter vontade, a gente tem que ter vontade de sair de nós mesmos, do nosso conforto, olhar para as outras coisas, parar de olhar só para os nossos problemas, porque às vezes a gente fica tão intertido em nós mesmos que nós só olhamos para os nossos problemas, e olhar para o lado, olhar para o outro, a ver o que aquela pessoa precisa. Isso além dessa parábola do bom samaritano, é para a gente, Jesus ele fala por parábolas para a gente colocar isso na nossa vida. Que a gente aprenda a ser misericordioso, que a gente aprenda a ter compaixão pelas pessoas, que a gente tenha coragem de ajudar, que a gente tenha vontade, que a gente abra mão do nosso egoísmo, que é a nossa satisfação própria, só nós, né? Eu, né? E esqueça um pouquinho dos nossos problemas, vai ajudar o outro, que às vezes tem problemas muito maiores que os nossos, né? Então a ajuda é um ato de vontade, movido pelo sentimento. E foi isso que o samaritano fez. Ele teve vontade, foi movido pelo sentimento de misericórdia. Então nós temos que procurar agir no nosso dia a dia como samaritano, porque não adianta se a gente for fazer igual levita, adorar a Deus, igual sacerdote que prega a Deus, mas que a gente não usa isso no nosso dia a dia.
a gente não vivencia aquilo que a gente aprende. Não adianta. Nós temos que vivenciar aquilo que nós estudamos na nossa doutrina, que é fora da caridade não há salvação, e praticar o amor da caridade, praticar no nosso dia a dia, com os nossos familiares, com as pessoas que nos rodeiam e muitas vezes com os desconhecidos. Abrir mão do nosso eu e olhar para o lado, olhar para frente, observar, ver o que a gente pode fazer pelo outro. Porque Jesus está em cada uma das pessoas que precisam de ajuda. Aí Ele está chamando por nós. Então esse era o nosso recado para essa noite. Muito obrigada. E antes de encerrarmos, vamos lembrar que as palestras públicas do Centro Espírita Capitão Vendramini acontecem aos domingos das 19 às 20 horas, junto com a evangelização infantil a partir de para crianças a partir de 3 anos de idade. Muito obrigada, que Jesus nos abençoe, nos ilumine, que assim seja. Uma boa noite a todos.